Olá, pessoal. Boa noite. Olá, Cláudio. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, professor? Como é que o senhor está? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. E você? Maravilha. Professor, é um grande prazer poder conversar com o senhor, conversar um assunto técnico. Tive a honra de ser seu aluno na graduação. Tivemos um bom contato pós-graduação. E profissionalmente eu admiro muito o senhor e por isso o convite da gente fazer esse bate-papo sobre estratégias nutricionais, sobre tecnologia, de uso de tecnologia na nutrição de ruminantes. Sei que o senhor é doutor no assunto, domina muito o assunto, faz muitas pesquisas aí na Exalc em Piracicaba e acredito que o senhor é a pessoa mais qualificada para poder tratar desse assunto com nós aqui. Quero deixar bem à vontade ao pessoal que está entrando na live para fazer perguntas. A gente vai fazer um bate-papo, uma discussão. Eu programei um roteiro aqui, mas também fica à vontade, professor, para colocar outros assuntos no debate, outros assuntos na discussão. Perfeito? Tudo bem, Cláudio. Na verdade, eu que agradeço a Concipa em seu nome. O Cláudio foi meu aluno, um excelente aluno, diga-se de passagem, quando eu ainda era professor na UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, eu fico muito feliz por ver que vocês começaram a empresa praticamente do zero, utilizando conceitos novos e têm conseguido difundir bastante, crescer nesse cenário, contribuindo para a evolução da pecuária. Acredito que especialmente a pecuária leiteira no sul do Brasil, e isso é fruto de muito trabalho, e eu tenho certeza que você tem contribuído bastante, e esses cumprimentos são extensivos também ao Jean, pessoa muito dedicada, e a Lidiane, é um grupo que tem trabalhado com muita dedicação e competência nessa área. Eu agradeço pela lembrança, essa é a segunda vez que nós fazemos alguma coisa juntos aí, né? Fizemos um evento sobre um dia de campo falando de ovinos, e hoje essa outra oportunidade foi uma conversa mais ampla, né? Abordando temas relacionados a tecnologias ligadas à produção de ruminantes. Muito obrigado pelo Excelente, convite. professor. Com certeza, esse é o segundo de muitos. Vamos fazer muitas outras parcerias, outros eventos aí em conjunto. Professor, dentro do que eu pensei em a gente conversar, pensei em a gente abordar algumas questões pensando em aditivos, pensando em ionóforos, leveduras, tecnologias que estão vindo aí na nutrição, que muitas vezes a gente tem dúvidas na utilização, muitas vezes não se está muito bem pesquisado, outras estão muito bem pesquisadas, mas a gente vê muito erro no campo, muitos técnicos, até produtores, utilizando de maneira inadequada, de maneira que não se obtém resultados, e esse problema acaba resultando em perdas financeiras. Uma questão que eu gostaria de levantar com o senhor é uma tecnologia não é tão recente, já tem muita pesquisa, mas a gente ainda vê muitos produtores que não utilizam da maneira adequada e muitos técnicos não utilizam como se deve. Falo da monenzina sódica. A gente tem grandes polêmicas, por exemplo, na União Europeia, que não se pode utilizar. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco com nós os benefícios da monenzina e comparada com outros ionóforos ou até não ionóforos, como virginiamicina, lasalucida, narazina, quais são as principais diferenças e os benefícios e os prós e contras de cada um, na opinião do senhor? Uma excelente pergunta, como você bem colocou, é um assunto que já vem sendo tratado pela comunidade científica de longa data. Se não me falha a memória, os primeiros relatos sobre o uso de antibióticos na dieta de ruminantes datam de 1950, e a monenzina foi uma das primeiras moléculas que teve sua estrutura descrita por voltas de 1967, alguma coisa assim. Então, nós temos um tempo muito grande. A monenzina é a molécula mais estudada do planeta, em se tratando de antibióticos, nesse caso, um antibiótico ionóforo para alimentação de animais ruminantes. Eu vou procurar ser bastante direto nas respostas, consegue cobrir
um tema, mais assuntos aqui no dia de hoje. O uso de antibióticos, especialmente antibióticos no geral e antibióticos ionóficos, lembro que ele faz parte de um pacote tecnológico que acompanha o nutricionista a todo tempo. E de longa data, como eu disse, essas moléculas elas são importantes, mas a construção do conhecimento, essa é a grandeza da ciência, ela é dinâmica, né? E a todo momento nós temos fatores que mudam. Então, a forma de uso de uma molécula que no passado já vinha sendo usada, mas às vezes vinha sendo utilizada de uma forma distinta da forma que pode ser utilizada hoje, né? Então, eu digo isso para falar que, por exemplo, o teor de concentrado nas dietas, tanto de bovinos leiteiros quanto de bovinos de corte, mudou bastante ao longo do tempo, né? Nós saímos de dietas que eram num passado não muito distante, especialmente no Brasil, para dietas que a cada dia são mais desafiadoras, né? Então, se a gente falar de confinamento hoje, nós estamos trabalhando animal em termos de inclusão de carboidratos de alta digestibilidade, carboidratos não fibrosos. Assim no caso dos confinamentos de gado e corte, como também nos sistemas de produção de bovinos leiteiros de alta produtividade, né? Então, os ionóforos, eles dão uma certa tranquilidade para o nutricionista, especialmente nesse tipo de dieta que são muito desafiadoras, né? E eu tenho trabalhado pessoalmente muito com a monenzina, tá? A monenzina é o principal ionóforo que eu trabalho nas formulações das dietas. Os benefícios da monenzina são muitos, né? A monenzina, ela tem um efeito direto em aumentar a eficiência alimentar dos animais, né? Primeiro, nós temos usado mais a monenzina em dietas de alto teor concentrado, tá? Não que a monenzina não exerça efeito também nas dietas à base de volumosos, também tem efeito nas dietas ricas em volumosos, mas nós temos usado mais monenzina em dietas ricas em concentrado. Então, nesse tipo de dieta, a monenzina ela diminui o consumo de matéria seca, né? E normalmente mantém, vamos falar de animais em crescimento, mantém o ganho de peso, tá? E aí, como resultado disso, aumenta a eficiência alimentar. Então, essa é uma resposta consagrada da monenzina, o aumento da eficiência alimentar, tá? Outro fator extremamente importante com relação ao uso da monenzina diz respeito a uma segurança que ela dá no sentido de reduzir distúrbios metabólicos, principalmente de acidose, né? Então, a monenzina, ela atua de forma seletiva em micro-organismos ruminais. Então, ela atua basicamente em micro-organismos que nós chamamos de gram-positivos, microbactérias gram-positivas, né? E essas bactérias, elas são responsáveis pela produção, entre outras coisas, de ácido lático, né? Por exemplo, e o ácido lático é o principal ácido que provoca acidose nos animais ruminantes. Então, quando a gente usa a monenzina, a gente previne bastante, diminui bastante as chances de ocorrência de acidose. A monenzina, ela dá essa segurança dessa forma. Ela é um ionóforo que atua muito bem, porque ela reduz um pouco o consumo, mas mais importante do que isso, ela estabiliza o consumo ao longo dos dias de trato. Estabiliza, reduz a flutuação no consumo. Isso é extremamente importante para que a gente tenha um ganho de peso progressivo no sistema. Perfeito. Né? Professor, a gente eu tive a oportunidade de conhecer o professor Alexandre, Alexandre Vaz Pires, e junto com o senhor, vocês pesquisaram muito sobre a narazina, né? E gostaria que o senhor apontasse um pouco sobre a narazina, as principais diferenças dela com a monenzina e onde que a gente pode estar encaixando ela na produção animal. A narazina é uma molécula também já antiga, mas que tem seu uso maior na alimentação de animais ruminantes, especialmente no Brasil, mais recente. E como você bem falou, os méritos dos estudos e da base de conhecimento que a gente tem hoje relacionado ao uso da narazina na nutrição de animais ruminantes no Brasil se deve bastante ao professor Alexandre Vaz Pires, que liderou essas pesquisas aqui na Exalc.
e foi ele que produziu os experimentos que deram suporte à aprovação junto ao Ministério dessa molécula. Para ser bastante breve, a narazina ela foi muito avaliada aqui na Exalc. O professor Alexandre fez um conjunto de experimentos, muitos experimentos, e experimentos bastante robustos. E a narazina ela tem se destacado como a melhor molécula para animais em regime de pastejo. A melhor molécula. Quando compara, hoje mesmo eu estava conversando aqui com o pessoal da nossa equipe, os alunos, o Arnaldo e o Misura, que conduziram experimentos utilizando narazina, o Daniel também. E, assim, no geral, a narazina a pasto, vou falar um dado para ser bastante consistente, de 14 experimentos, que nós desenvolvemos aqui, em 9 desses experimentos não houve efeito sobre o consumo de matéria seca, tá? Então, a gente tem bastante confiança em dizer que a narazina, diferente da monenzina, ela não mexe no consumo de matéria seca. Isso, logicamente, que na condição de pasto, mas também nos experimentos que nós conduzimos com dietas ricas em grãos, a narazina também, no geral, ela não mexe no consumo de matéria seca. Em apenas 2 experimentos, então, como eu falei, nós tivemos 13 experimentos, em 9 ela não alterou o consumo de matéria seca, em 2 ela aumentou o consumo de matéria seca e em 2 ela diminuiu. Mas assim, então a nossa visão dela, em resumo, é que ela não muda o consumo de matéria seca. E na condição de pasto, esse é um resultado bastante interessante, ela tem aumentado entre 17% e 19% o ganho de peso de bovinos a pasto. Tá? Normalmente, em sistemas de plano tropical, isso vai representar um aumento no ganho de peso diário da ordem de 90 gramas por dia, aproximadamente. Né? Isso eu falo nessa consistência de dados que a gente tem. Né? Então, ela tem funcionado muito bem. Na condição de pasto, eu até anotei aqui 2 experimentos que foram conduzidos aqui, um pelo Misura, orientado pelo professor Alexandre, e outro pelo Arnaldo, também orientado pelo professor Alexandre. No experimento do Arnaldo, ele comparou narazina contra a salinomicina e a flavomicina, e também tinha um tratamento controle. Então, nesse experimento, a narazina ela diminuiu a produção de acetato, comparado a salino, a flavomicina e também ao tratamento controle, aumentou o propionato e, consequentemente, reduziu a relação acetato-propionato. Ela não mexeu no consumo de matéria seca e aumentou o ganho de peso. Não tendo havido diferença na comparação entre a salina, a flavomicina e a dieta controle. Então, nesse experimento, e no experimento do Misura, nós comparamos narazina versus virginiamicina versus lasalocida e também tinha um tratamento controle. Nesse experimento do Misura também houve aumento no ganho de peso, aumento no consumo de matéria seca e aumento na eficiência alimentar. Porque nesse caso, apesar de ter havido aumento no consumo de matéria seca, o aumento no ganho de peso foi suficientemente grande para suplantar o aumento no consumo e ainda assim conseguiu-se observar aumento na eficiência alimentar. Então, assim, eu afirmo, né, sem medo de errar, que dentre as moléculas que nós temos no Brasil, para a condição de dieta de alta forragem, a narazina é a molécula que traz resultados melhores, mais positivos. Tá? Excelente, professor. Muito... Não, pode continuar, desculpe. Pode continuar. Na verdade, não é... Na dieta de alto grão, ela tem funcionado também, mas o conjunto de dados são menores. Mas a molécula ela tem mostrado um efeito interessante também nas dietas ricas em grão. Mas, assim, quando se fala em forragem, a molécula é muito boa. Excelente. Nós atendemos muitas propriedades com produção tanto de leite quanto de corte com base em pastagens. E a gente utiliza em uma delas um núcleo mineral com narazina. E os resultados são muito bons. A gente observa assim, um bom desempenho. A gente não observa aquela redução no consumo do núcleo quando comparada com a monenzina, que acontece quando fornecida para os animais a pasto. Então a gente tem um bom desempenho. Existe uma lacuna de exploração mais da narazina nesse sentido, né? O fato dela não mexer no consumo de matéria seca, né?
Então, a gente sabe, por exemplo, na fase de adaptação no confinamento, a monenzina ela diminui o consumo de matéria seca e, em muitos casos, a gente gostaria que o consumo fosse até superior. Então, existe uma lacuna, talvez, de posicionamento dessa molécula na fase de adaptação e complementando depois, no pós-adaptação, com monenzina. É uma possibilidade. Como o pessoal tem feito bastante no campo hoje com a virginiamicina, entrando com virginiamicina no começo do confinamento, na fase de adaptação, porque a virginiamicina ela não diminui o consumo de matéria seca, ao passo que é uma molécula muito boa também para elevar o pH ruminal, então dá uma segurança boa para o nutricionista. O pessoal tem entrado depois da adaptação com a monenzina, né? Mas essa estratégia também está sendo estudada aqui na Exalc, de poder posicionar a narazina nesse começo de adaptação. Mas é um negócio que precisa de mais estudos, porque a gente tem que ter a confiança de que a narazina ela vai ter a condição de estabilizar o consumo, né? É um negócio que a gente precisa entender melhor na dieta de alto grão. Essa narazina ela tem condições de estabilizar o consumo como faz a monenzina, ou se o consumo flutua muito, porque se flutuar muito, torna-se perigoso na questão da acidose na fase de adaptação. Excelente. E nesse mesmo assunto, eu quero pedir a opinião do senhor, um assunto meio mais polêmico e mais recente, que é a utilização de óleos essenciais em substituição aos ionóforos. Gostaria de saber os trabalhos e pesquisas que tem, eu encontro muitas inconsistências, mas a gente sabe que é uma tecnologia que está vindo e vem para ficar, e nós temos que se adaptar a essa tecnologia, temos que saber como utilizar ela. Cientificamente, com os trabalhos que o senhor tem conduzido, que o senhor tem estudado, os óleos essenciais eles conseguem substituir os ionóforos, eles são uma boa alternativa para utilizar na nutrição animal? Sim, é uma excelente pergunta também. É um assunto extremamente importante, é um assunto que está em pauta, né? E a comunidade científica está muito interessada nele, né? Então, com a proibição dos antibióticos, especialmente pela comunidade europeia, alguns ionóforos, outros não ionóforos, isso despertou esse interesse, né? Que não é de hoje também, né? Há muito tempo já se estuda isso, mas especialmente nos últimos anos o pessoal tem se dedicado mais a esse assunto. Com certeza, os óleos essenciais eles têm muito potencial de uso, né? Muito potencial, mas ao mesmo tempo o desafio com relação ao uso dessas moléculas é muito grande, tá? Os óleos essenciais, no geral, eles são compostos por muitos componentes químicos, distintos componentes químicos, né? Então, o entendimento dos mecanismos de ação, né, é um desafio já, né? É diferente de quando se trabalha com monenzina, com uma salicina, com a virginiamicina, porque a resposta ela tem alta repetibilidade. Para você desvendar, muitas vezes, o mecanismo de ação ele é mais fácil. Os ionóforos, ou seja, nos óleos essenciais são muitos compostos, tá? E aí, naturalmente, existe ainda uma variabilidade muito grande nas respostas, né? Não se tem consistência nas respostas, né? Isso é um problema. Então, você vai revisar os trabalhos, muitos trabalhos com respostas positivas e muitos trabalhos com resposta nula e outros com respostas negativas, mas é difícil a gente interpretar, porque nós não podemos encarar o termo óleo essencial de forma generalista, porque cada óleo ele tem especificidade, né? Então, a gente tem que olhar caso a caso. Mas tem muito potencial, mas eu acho que carece ainda de muitos estudos, né? Nós temos trabalhado, por exemplo, eu fiz um experimento aí mesmo, ainda no Paraná, com óleo essencial de capim-limão, por exemplo. Eu comparei uma concentração alta de 1.000 miligramas por quilo de matéria seca, avaliando a parte de digestibilidade, fermentação ruminal em ovinos, né? Comparei com meia dose de monenzina, né? Com a dieta contendo 12,5 ppm de monenzina, outra dieta com 25 ppm de monenzina e também um tratamento controle. E nesse experimento, o óleo essencial ele foi tão bom quanto a monenzina.
tão bom quanto a amonensina. Diferiu, aumentou o pH ruminal em relação ao controle. Nesse experimento, a meia dose de amonensina aumentou o pH ruminal e foi melhor do que a dose cheia, de 25 ppm. E o capim-limão, ele se igualou à amonensina. Agora, no mês passado, nós publicamos também um trabalho, juntamente com o grupo do professor Alexandre, com bovinos, utilizando óleo essencial de tomilho. Tá? E da mesma forma, o resultado, olhando o óleo essencial de tomilho, foi tão bom quanto a amonensina. Nós terminamos agora, recentemente, esse orientado meu, Paulo César, aluno em doutorado, avaliando o limoneno, né? O óleo essencial extraído da indústria citrícola aí, no processo de produção de suco de citros. E o resultado da parte de desempenho foi surpreendente. Tá? O óleo essencial aumentou o ganho de peso comparado à amonensina em aproximadamente 30 gramas, se não me falha a memória. Então, funcionou muito bem. Agora, a gente tem que ter bastante cautela com relação a isso, né? Essas respostas, analisar mais, verificar a repetibilidade dessas respostas. E nesse mesmo experimento com limoneno, por exemplo, nos animais do metabolismo, eu tenho observado que o óleo essencial ele não dá a mesma segurança com relação à possibilidade de ocorrência de acidose subclínica que dá a amonensina. Na gaiola, ou seja, com os animais no experimento de metabolismo, a amonensina ela é muito melhor, ela estabiliza mais a condição ruminal, mantém o pH ruminal mais estável, mantém o consumo mais consistente, né? Às vezes, quando você trabalha na dieta de alto grão, como nós estamos trabalhando mesmo, o experimento está no campo. O limoneno, no experimento de desempenho, aumentou o ganho de peso, mas no experimento de metabolismo, a gente não tem a mesma confiança, porque o consumo de matéria seca flutua bem mais do que flutua os animais tratados com amonensina. Então, esse é um mundo novo, essa é uma caixa preta, e que nós temos que nos debruçar muito ainda sobre ela e aprofundar os estudos, tá? Para a gente, talvez, os estudos, no geral, eles são generalistas, no sentido de estudar o óleo essencial. Esse óleo essencial tem muitos compostos. Nós temos que aprofundar o estudo no sentido de começar a isolar componentes específicos desses óleos essenciais para identificar os compostos presentes no óleo essencial que realmente fazem o efeito ou a combinação desses compostos, o que torna esse estudo mais complexo. Legal, professor. Até olhando aqui no bate-papo, a Jennifer comentou aqui que teve problemas com protozoários. E lembrando que a amonensina ela tem esse efeito coccidiostático, né? E o óleo não consegue fazer esse controle, né? Então, é mais uma coisa que nós temos que estudar. Eu, por exemplo, em dietas para ovinos, se forem dietas bem balanceadas, atendendo às exigências de fibra fisicamente efetiva, eu uso mais a amonensina preocupado com coccidiose do que em manter condição ruminal. Tá? Porque nós temos muitos estudos em que isso cabe até uma ressalva, assim, só para poder aproveitar a oportunidade para divulgar esse conhecimento, tá? É só para dizer que nós temos já um conjunto de experimentos demonstrando que a dose ideal de amonensina para os pequenos ruminantes é diferente da dose ideal de amonensina para os grandes ruminantes, tá? Excelente. Isso é extremamente importante. Nos grandes ruminantes, nós usamos dose variando de 25 a 32 ppm de amonensina, mas essa dose ela é muito alta para os pequenos ruminantes. Nós temos demonstrado, o Daniel Polizel publicou recentemente um trabalho demonstrando claramente que a dose ideal para os pequenos ruminantes vai de 8 a 16 ppm. Quando passa de 16 ppm, a amonensina ela diminui o desempenho dos animais. Surpreendente, diminui o desempenho. O desempenho fica comparado, similar ao desempenho obtido com os animais do tratamento de controle. Então tem que usar para os pequenos ruminantes meia dose. Tá, então, legal. Voltando nisso, a questão da coccidiose é extremamente importante. A amonensina ela é uma molécula muito boa nisso aí. Tá? Recentemente eu tive problema no confinamento com cordeiros, por falha de colocação da amonensina na batida da dieta. Saiu a amonensina, isso com animais, saiu a amonensina, o problema apareceu de coccidiose. Entra a amonensina, você controla o problema. A molécula é muito boa.
tanto para prevenir e também até para controlar. Legal. Uma outra questão, professor, que a gente encontra muito no mercado e até uma utilização de forma errônea é sobre as leveduras. A gente sabe que tem muitos efeitos benéficos, até saiu um paper em 2018, o José Eduardo Portela, relatando a utilização de doses de levedura e avaliou questão de metabolismo ruminal, consumo de matéria seca, e foi desempenho das vacas de leite. E teve ações bem impactantes, bem significativas com a utilização de leveduras. Só que eu vejo no campo que a dosagem utilizada, tanto comercial quanto formulada por técnicos, não é uma dose adequada para atingir a exigência dos animais e a gente não acaba não observando o efeito. Sobre as leveduras, o que o senhor pode comentar para nós? É uma molécula, é um probiótico, um aditivo que pode ser utilizado, é vantajoso, tem bons resultados na literatura. Qual que é a opinião do senhor? Claro, para ser sincero, eu tenho trabalhado muito pouco com levedura, sabe? Muito pouco mesmo. Então, eu não seria a pessoa mais indicada para discutir sobre esse assunto, né? Mas como você bem colocou, o ideal é equilibrar isso aí, trabalhar na dose certa. Né? Muitas vezes você prejudica o produto pelo uso inadequado. Né? Uhum. Mas eu tenho me dedicado muito pouco ao estudo dessa molécula. Perfeito, professor. Dando sequência nos assuntos, pensando ainda em aditivos, ainda em a nutrição propriamente dita, o senhor tem experiência com nutrição de aminoácidos, nutrição com metionina, lisina, questão de viabilidade financeira, resultados? Como é que a gente está caminhando para essa nutrição de aminoácidos? Esse assunto é um assunto muito, muito relevante, né, dentro da cadeia de produção de animais ruminantes. Né? Nós que trabalhamos com ruminantes, nós observamos uma evolução grande, embora quase que tardia, né, nos conceitos de nutrição proteica. Nós saímos do conceito de proteína bruta, não muito distante, para, recentemente, nós iniciarmos a trabalhar o conceito de proteína metabolizável. Então, a evolução da proteína bruta para a proteína metabolizável, ela trouxe um ganho imensurável para o sistema de produção, ganho produtivo, de eficiência produtiva, de uso eficiente de aminoácidos, né? Isso nos permitiu, né, a começar a trabalhar de maneira individualizada com a nutrição do rumen e com a nutrição do animal hospedeiro. Isso abriu, né, um horizonte novo de adequação, de formulação de dietas. Né? Então, nós agora trabalhamos e buscamos nutrir de maneira adequada o rumen, de maneira eficiente, o rumen para maximizar o crescimento microbiano. No passado já foi questionado, né, se seria mesmo ideal a gente maximizar o crescimento microbiano ruminal. Hoje não há dúvida. A ideia moderna de nutrição de ruminantes é essa, que nós maximizemos o crescimento microbiano ruminal, porque os micro-organismos, tendo seu crescimento maximizado, irão também exercer sua atividade em forma plena, potencializando a digestibilidade da matéria orgânica e depois sendo a mais importante fonte de aminoácidos no intestino delgado. Né? Então, isso foi um ganho grande. E isso nos permitiu, então, trabalhar com a proteína metabolizável, que é formular dietas para atender com maior exatidão a quantidade total de aminoácidos disponíveis para absorção no intestino delgado. Né? Superado essa fase, isso abriu a possibilidade de nós trabalharmos com dietas balanceadas em aminoácidos. Né? Coisas que o pessoal da área de monogastro já trabalha há muito tempo. Né? Então, criou-se essa possibilidade. No geral, é um consenso, especialmente considerando o padrão de dietas que nós usamos no Brasil, né, cujas fontes proteicas que nós usamos são mais fareladas, né, fontes fareladas, porque as proteínas de origem animal são proibidas por lei aqui no Brasil. Então, normalmente nós temos uma condição de que os aminoácidos mais limitantes, eu acho que isso é um consenso, é lisina e metionina. Os aminoácidos mais limitantes, a lisina e metionina. Né? E isso
se torna mais importante para aqueles animais que têm a elevada exigência proteica, né? Então, nós podemos pegar como exemplo vacas leiteiras de alta produção. Esse é um excelente exemplo, né? Então, do ponto de vista didático, a minha sugestão é que nós formulemos dietas bem equilibradas, que atendam adequadamente a exigência de PDR no rumen e que atendam a exigência de proteína metabolizável no intestino. Esse é o primeiro passo, esse é o dever de casa do nutricionista, tá? Superado essa fase, vamos começar a observar o balanço dos aminoácidos do intestino delgado. E está bem estabelecido pelo NRC 2001, para vacas leiteiras, um valor de referência, né, de proporção, né, de lisina e metionina que deve conter a proteína metabolizável, né. O último NRC ele coloca que o ideal é que 7,4% dos aminoácidos na proteína metabolizável seja composto por lisina, né, e 2,4, 7,2 de lisina e 2,4 seja de metionina, né. Então, 7,2% dos aminoácidos seja lisina, né, e 2,4 seja metionina, dando a relação de 3:1, que também é importante. Então, assim, o NRC é claro nisso. Ele fala, ó, se quiser maximizar a síntese de proteína no leite, tem que atender essa proporção de lisina e metionina na proteína metabolizável. Então, esse é o primeiro conceito, né? Do ponto de vista de resultado, o que a gente vê é que em vacas de baixa produção, quando se atende adequadamente a exigência de proteína metabolizável, aparentemente a suplementação com lisina e metionina não faz efeito, tá? Então, em vacas de baixa produção, se você atender bem, isso é o que os dados da literatura mostram. Agora, nas vacas de alta produção, vacas de 35 quilos para cima, aí sim, aí você começa a ter resultados mais consistentes da suplementação com lisina e metionina, tá? E aí, uma vez que a gente sabe que esses aminoácidos podem ser degradados no rumen, logicamente que nós temos o advento de várias tecnologias, né, de proteção desses aminoácidos da degradação ruminal, que são bem-vindas também, né? Mas esse ponto deve ser observado, é importante. Em vacas de baixo, normalmente, elas não são responsivas. Em vaca de alta, a gente deve tratar com mais carinho esse balanço ideal de aminoácidos. Excelente, professor. Muito bem pontuado. Eu ainda não tive a oportunidade de utilizar em larga escala esses aminoácidos para observar essa resposta a campo, mas tenho a convicção que os animais podem responder muito bem a essa nutrição, né? Acredito que o NRC que será lançado em sequência terá ajustes para aminoácidos, né? Acredito que essa seja uma novidade, né? Com certeza, nós temos que partir para isso aí, temos que balancear para aminoácido, não tem dúvida, tá? Isso é um cuidado nutricional, isso é nutrição de precisão, coisa que a gente fala tanto, né? Uma coisa boa que esse cuidado nutricional pode trazer é até mesmo a possibilidade da gente reduzir o teor de proteína bruta total da dieta, tá? Antigamente nós trabalhávamos com o termo proteína bruta, né? E aí a gente ia aumentando a proteína bruta da dieta, mas de maneira, muitas vezes, desajustadas, trazendo excesso de nitrogênio para o rumen e deficiência de aminoácidos no intestino delgado. Então, à medida que a gente começa a adequar esses requerimentos, certamente nós vamos poder até mesmo diminuir, né, o teor de proteína bruta, de proteína total da dieta. Isso traz um ganho de eficiência, né, inclusive benefício para o próprio animal, né, porque vai precisar de reciclar menos, de converter menos nitrogênio não proteico em ureia, no fígado, isso gasta energia. Então, nós podemos ter um ganho de eficiência nesse processo e também para o meio ambiente, né? Que a excreção no meio ambiente deva ser menor, ela já foi reduzida e, mais importante, ou tão importante quanto, um benefício para o bolso do produtor, né? Porque as fontes proteicas, elas são normalmente mais caras do que as fontes energéticas, né? Então a gente não deve evitar ao máximo desperdiçar nitrogênio, porque isso aí custa caro. Excelente. Tivemos uma pergunta aqui, professor, do Maílson. Ele é nutricionista da Agrária, uma fábrica de ração aqui do Paraná.
E ele perguntou em relação à histidina, que tem alguns trabalhos que mostram que seria um próximo aminoácido limitante. Ele pergunta a opinião do senhor sobre a histidina. Então, tem que estudar mais, tem poucos estudos a esse respeito. Começou-se a despertar com relação à histidina, mas, como eu disse, em vacas de alta produção, a gente tem grandes chances de ter um efeito benéfico, né? Eu vou mais além. Eu digo que nessas vacas de alta, como você bem colocou, nós deveremos, no futuro bem próximo, equilibrar de maneira adequada todos os aminoácidos. Tá? Então, trabalhar com histidina é uma área promissora, mas nós precisamos estudar mais isso aí. Porque, como eu disse, existem grandes revisões mostrando que mesmo lisina e metionina, conforme o tipo de vaca, ela não vai ser responsiva. E outra coisa, o que tem que ficar bem claro é que a utilização desses ajustes, ele deve sempre considerar os ingredientes principais da dieta. Então, nós temos que analisar o tipo de ingrediente que nós estamos trabalhando como fonte de proteína. Vão ter ingredientes que vão trazer quantidades maiores de histidina, quantidades maiores de metionina, quantidades maiores de lisina. Então, nós temos que ter um programa que nos permita fazer um balanço ideal entre o requerimento e o suprido, para que nós possamos trabalhar de forma efetiva, pensando no equilíbrio ideal dos aminoácidos. Mas é um assunto promissor. Excelente, professor. Pensando em tecnologias que a gente tem disponíveis para equipar os animais, equipar as fazendas, a gente tem muita disponibilidade de colares, marcadores de ruminação, colares que marcam o consumo, que marcam o ósseo do animal. O senhor entende que essas tecnologias auxiliam o nutricionista e que elas também podem aumentar ainda a permanência no mercado, elas ainda tendem muito a ser utilizadas, ou o senhor acredita que está engatinhando ainda? Não, eu acho que sim, essas tecnologias elas auxiliam muito, né? Na verdade, quanto mais informações sobre o animal, o comportamento do animal nós tivermos, mais acertadamente nós iremos formular as dietas. E nada melhor do que essas tecnologias para nos auxiliar na colheita de informação. O técnico, ele trabalha com informação. Então, quanto melhor o conjunto de dados, mais condições nós teremos para descrever o animal, descrever o sistema de produção e alinhar e balancear melhor as dietas, não tem dúvida. Isso vai ser sempre muito bem-vindo e eu acredito que a tendência é de crescimento nessa área. Excelente, acredito muito no que o senhor relata. A gente tem experiência de trabalhar com fazendas que trabalham com colares, que monitoram ruminação, e o auxílio pro nutricionista é muito, muito significativo. A gente consegue monitorar a ruminação quando muda a dieta de um dia para o outro. A gente já consegue fazer um ajuste mais preciso da fibra, um ajuste mais preciso do teor de carboidratos. Acho que é bem interessante. A gente vê que não é acessível para todos ainda, mas a gente tenta otimizar para que essa tecnologia chegue nos produtores maiores, nos médios, nos pequenos, de uma forma bem acessível. A gente consegue, muito bom. Com certeza existe muita interação individuais do animal com a dieta, né? Com o sistema. Animais diferentes, eles respondem de formas distintas, né? Então, esse tipo de tecnologia, com certeza, ele vai nos permitir individualizar melhor a nutrição dos animais, até mesmo para formar lotes, por exemplo, de animais que respondem diferente a diferentes planos nutricionais, né? Isso que é o conceito de nutrição de precisão, né? Talvez nós vamos chegar no momento que nós possamos nutrir cada animal de forma individualizada, né? E só com o auxílio de tecnologia nós iremos conseguir fazer isso. Legal, professor. Esses tempos eu entrei numa discussão e gostaria também da opinião do senhor sobre a utilização de tamponantes. A gente sabe que o bicarbonato de sódio é um aditivo também bem pesquisado, tem muitos estudos de longa data, assim como a monenzina, mas pensando em dietas com teor de fibra fisicamente efetiva ajustado,
Vamos pensar em vacas de leite variando de 19% a 21%, gado de corte aí de 9% a 13% de FDN fisicamente efetivo. E teor de amido também ajustado, até 26%, 27% de amido no leite, e não passando de 60% no corte. A utilização do bicarbonato de sódio, ele teria um efeito na questão de pH ruminal, um efeito de evitar um quadro de acidose, tendo esses parâmetros ajustados, ou ele se encaixa melhor pensando em aumento de consumo? Para ser sincero, eu tenho trabalhado mais com bicarbonato em animais de corte, né? Mas eu sei que a aplicação maior é em bovinos leiteiros. Mas no corte, trabalhando com dietas bem balanceadas, eu não vejo necessidade de utilizar bicarbonato. Eu não vejo. A função, na verdade, do bicarbonato não é nem de elevar pH, né? É mais de tamponar mesmo, estabilizar a condição ruminal. No corte, eu acabei um experimento recentemente com ovinos, né? Nós iniciamos aqui o desenvolvimento de uma linha de pesquisa bastante, vamos dizer, no melhor uso da palavra, bastante agressiva com relação ao uso de carboidrato. Nós começamos a trabalhar com dieta sem forragem, na terminação de animais, nesse caso, utilizando cordeiros, mesmo com ingredientes processados, né? E aí nós tivemos resultados bons, mas que careciam de melhorias, porque o animal flutuava muito o consumo. Um confinamento de 90 dias, nos 2 primeiros períodos de 30 dias, o desempenho era bom, e no final do confinamento o animal sentia, caía o consumo, acidose subclínica e caiu o desempenho. E nós incluímos até 3% de bicarbonato na matéria seca e não fez diferença, né? Foi mais... Então, enfim, eu prefiro em dietas bem balanceadas, atendendo exigência de fibra fisicamente efetiva, especialmente de fibra longa, de forragem, né? Lá no galo leiteiro, 25% de FDN total e pelo menos 19% de FDN de forragem. Para cada ponto que diminui de 19 de FDN fisicamente efetivo de forragem, aumenta 2 pontos de FDN total. E no corte, né, a última NRC 2016 está bastante aprofundado, está bastante ousado, né, com relação ao uso de concentrado, com referências de uso e recomendação variando de 5% a 7% de FDN fisicamente efetivo de forragem. Então, assim, com 7% de FDN fisicamente efetivo de forragem e com ionóforo, eu não usaria bicarbonato. Com ionóforo, né? Arrumando a fibra e com ionóforo. Se tirar o ionóforo, aí esqueça. Aí abre um poço de novo de problema. Excelente, professor, muito bem pontuado. Eu concordo com o senhor e acredito que a gente tem que fazer ajustes na base, né? Tem que fazer o arroz com feijão bem feito, ajustar fibra, ajustar carboidrato, para depois pensar nos aditivos, né? E acredito que essa linha de trabalho seja a mais adequada. Já uma pergunta aqui do Juan, ele está perguntando sobre a utilização de algas marinhas. É um alcalinizante, e se ele é um aditivo eficaz na nutrição, se tem alguns benefícios. O senhor tem experiência com algas? Poderia comentar conosco? Eu tive a grata oportunidade de participar recentemente na defesa de dissertação de mestrado de um aluno do professor Flávio Portela Santos. E foi justamente sobre algas marinhas. Olha aí, que bacana. Calcários, né? Então, assim, o que ele comentou, né, na tese dele é que existe uma possibilidade de que a velocidade de liberação, inclusive de cálcio, de carbonatos, ela é mais lenta e mais contínua quando se trabalha com algas marinhas. Então, ela tem a possibilidade de promover um melhor tamponamento do ambiente ruminal do que mesmo o bicarbonato. Olhando os resultados do Andrés, se não me falha a memória, ele fez um experimento bastante robusto e a única variável que ele encontrou resultado com vacas leiteiras foi com relação ao pH ruminal.
que houve uma tendência, se não me falha a memória, de 6% de aumentar o pH ruminal quando ele usou as algas, mas não afetou nenhum parâmetro de desempenho. Em vacas, mas vale lembrar que em vacas há pastos, pasto, em pasto de capim elefante, recebendo 6 quilos de concentrado diário, 3 na ordem da manhã e 3 na ordem da tarde. Né? Então, é uma condição muito segura de dieta. Né? É preciso a gente explorar mais em condições mais desafiadoras, de vacas estabuladas, talvez, em que a ingestão de concentrado é bem maior. Mas, sendo direto na resposta, é um composto bastante promissor. Muito, muito bom, professor. A gente tem trabalhado muito com blends de bicarbonato de sódio, óxido de magnésio, algas marinhas, misturando esse efeito tamponante com alcalinizante. E tem tido realmente bons resultados, mas acredito que não seja nem tanto pelo uso de bicarbonato, mas sim pelo uso do efeito das algas, como o senhor comentou, tanto em dietas confinadas como dietas a pasto, sendo bem interessante. O bicarbonato, às vezes, ele não mexe. Eu já tive também a chance, nossa equipe desenvolveu um experimento com dietas de alto grão, avaliando o uso de bicarbonato e, naquela ocasião, incluindo 1% da matéria seca, e não mexeu no pH ruminal. Né? Ele permaneceu constante. Nesse mesmo experimento, nós avaliamos, um dos primeiros experimentos que nós fizemos para comparar a monenzina, de fato, ver a parte metabólica, o efeito metabólico da monenzina num cenário diferente de dietas ricas em grãos. E a monenzina naquele experimento aumentou o pH ruminal, que muitas vezes não aumenta, às vezes mantém, ela estabiliza o consumo e outras coisas. Mas naquele experimento aumentou e o carbonato, 1% da matéria seca, não mudou, né? Mas também não afetou o ganho de peso e tal. Enfim, mas também em dietas atendendo a exigências de fibra também, animais de corte. Tá? Mas eu queria reafirmar isso aí. Em dietas de confinamento, em gado de corte, tem que ter cuidado. Naquela recomendação da NRC, de 7% de fibra fisicamente efetiva, aquilo funciona para dieta com ionóforo. Tá? Sem ionóforo, tem que ter cuidado. Excelente. Concordo com o senhor e acho que estamos no caminho certo. A Fernanda Rúbia, elogiando a didática do professor, também concordo que está muito boa. Obrigado, Fernando. Bom, lá, vamos falar. O senhor tem experiência com o trabalho com biotina? A gente ouve falar muito de melhorias na saúde de casco, melhorias na saúde de teto, melhorias nessas questões, principalmente para vacas de leite, pensando em casco. A mesma pergunta que fiz anteriormente. O senhor acredita que mesmo trabalhando com dietas bem ajustadas, a gente pode obter resultado da biotina nesse quesito? Eu nunca trabalhei com biotina, nunca ajudei em trabalhos com biotina, mas já li a respeito, já revisei alguns trabalhos. E você tocou no ponto exato. O que a gente encontra de maior consistência na literatura diz respeito ao efeito da biotina no papel que ela exerce, que é de aumentar a queratinização de células epiteliais. Né? E, consequentemente, ela melhora a queratinização, ajudando em animais em quadros de laminite, né? Que leva à ocorrência de lesões no casco, etc. Então, ela auxilia, né, na recuperação do casco dos animais, em recuperando, melhorando a saúde do casco. Logicamente que a saúde do animal no conjunto melhora, o animal se locomove melhor, procura de forma mais adequada o coxo, e com isso pode ter reflexo na produção. Mas nós estamos falando numa situação que o animal está doente, né? Nós estamos falando do animal que está com laminite, né? Então, nesse caso, ela funciona. Agora, se nós trabalharmos bem a formulação da dieta, né, que é o ideal, né? Esse animal que está com laminite está com acidose, né? Acidose subclínica, está sofrendo acidose, né? Tem lesões já no epitélio ruminal. O que causa laminite são mediadores vasoativos que promovem absorvidos do rumen,
a partir da degradação de bactérias que promovem vasoconstrição na irrigação do casco, e com isso diminui o suprimento de nutrientes, morre o tecido do casco, e isso leva à ocorrência de lesões. Então, o que nós temos que fazer é prevenir essa situação, tá? Evitar que chegue aí, porque quando chegou nessa situação, o prejuízo já foi grande. Tá? O produtor está perdendo muito dinheiro já com esse animal todo dia no sistema. Então, nós temos que trabalhar antes disso, formulando dietas adequadas, atentando tamanho de partícula, concentração de fibra, tipo de carboidratos, processamento dos grãos, né? Observar esse conjunto de coisas macro, que irão prevenir a ocorrência de acidose. E aí o ganho produtivo será maior. Excelente, professor, concordo com tudo que o senhor comentou. E realmente, se a gente tem que trabalhar com algum aditivo para resolver algum problema, porque a base não está sendo bem feita, né? Acredito que os aditivos vêm a somar, mas não para resolver os problemas. É isso aí. Mais duas perguntas. Aditivo é ajuste no ponteiro do relógio, né? Isso aí. Mais duas perguntas, professor. Uma da Fernanda, ela está perguntando se o tipo ou a qualidade da forragem deve ser levada em consideração para a escolha da tecnologia. Acredito que ela esteja se referindo à escolha se vai utilizar monenzina, narazina, ou se vai trabalhar com bicarbonato, ovos marinhos, se a forragem interfere nessa escolha. É uma excelente pergunta, né? E não é fácil de responder, até bastante complexa. Mas se for com relação ao uso dos ionóforos, eu acredito que o padrão da resposta, por exemplo, que a narazina ela apresentou em animais recebendo dietas, ou seja, recebendo plantas C4, que são as gramíneas tropicais, eu acredito que em plantas C3, em plantas de inverno, a resposta será tão boa quanto, ou às vezes até melhor. Às vezes até melhor em planta C3, que tem uma qualidade de fibra, de mais fácil digestibilidade, ou mesmo na planta tropical, que varia. Nós temos, no Brasil, as propriedades variam muito com relação ao emprego e tecnologia. Então, nós temos propriedades que, com a mesma planta, o valor nutricional dessa planta, a qualidade, e o Cláudio trabalha com isso, né? Conforme o manejo, muda a mesma planta, né? Quando da fazenda que você está, em relação à fazenda vizinha, muda tudo, né? Mas eu acredito que se for com relação aos ionóforos, o padrão de resposta ele não deve mudar, o sentido da resposta. O que pode haver é uma maximização da resposta, uma potencialização das respostas. Agora, existem muitas outras tecnologias, e essa pergunta ela é muito boa. Por exemplo, se nós estamos trabalhando com vacas a pasto, e nós vamos formular um suplemento, né? Às vezes o pessoal trabalha com suplemento a pasto, ou na condição de semi-confinamento, ou confinamento a pasto que estão usando, enfim. Vamos utilizar o termo suplemento a pasto. Isso é um negócio que nós temos, talvez o Cláudio tenha trabalhado muito nisso aí. Isso faz toda a diferença. Vamos dizer que nós vamos formular um suplemento. O nome, ele já deixa claro, suplemento. Então, o suplemento que se coloca no costo para o animal a pasto, ele deve suplementar o quê? Os nutrientes faltantes que o pasto não supre, né? E aí, então a composição do suplemento ou da ração, chame como quiser, vamos dizer que você está com vaca produzindo leite, e essa vaca está a pasto, e você vai dar uma ração no coxo para ela. Um concentrado, né? Que a ração seria a quantidade total de matéria seca que o animal ingere. Enfim, o animal está a pasto, você vai formular um concentrado. A composição desse concentrado, ela varia conforme o tipo de pasto. Tá? Se não variar, você não pode ir na propriedade do seu vizinho e perguntar para ele qual que é a composição do concentrado que o Cláudio prescreveu para ele, porque vai estar tudo errado. Tá? Não pode. Isso muda mesmo. Muito, né? Muda muito conforme a fazenda, na mesma fazenda, quando muda de pasto, muda o gado. Então, assim, as tecnologias mudam sim, muitas tecnologias de ordem nutricional, elas vão ter que ser específicas para a condição de gado, para a condição de fazenda e para a condição de pasto e trabalho. Tá? Então, é preciso ter um técnico que seja capaz de integrar as informações que vêm do animal, são intrínsecas ao animal, intrínsecas à pastagem, para poder formular um suplemento, uma ração que atenda adequadamente os anseios do produtor. Excelente, professor. A gente está passando por isso, esse exato momento a gente está passando por isso aqui no Paraná. Propriedades que
conseguiram fazer um plantio de aveia, já estão liberando os animais para pastejo, e estão trabalhando aí com concentrados variando de 12% a 16% de proteína. E propriedades que tiveram problemas climáticos, ou muitas vezes não tiveram um bom planejamento, não conseguiram executar o bom planejamento, trabalhando com concentrados aí com 20%, 22% de proteína, com forragens de baixa qualidade. E o custo disso é bem discrepante. E a gente vê a importância do consultor, do assistente técnico, em saber trabalhar com isso e moldar cada situação conforme a realidade do produtor, né? Muda muito a eficiência do sistema. Muda muito. Muito mesmo. A eficiência do sistema. A composição Mais da uma planta pergunta. muda. Isso mesmo. Mais uma pergunta aqui, acredito que essa seja bem a área que o senhor tem atuou durante a sua pós-graduação, sobre o uso de gordura protegida, sobre lipídios. O Juan perguntou a questão, estratégias para sua utilização, gorduras de palma, gorduras de soja, quando e como utilizar e se a gente tem boas respostas. Sei que o professor Flávio Portela conduziu a orientação no aluno de doutorado, né, utilizando gorduras para vacas mantidas a pasto, teve ótimos resultados. E a pergunta é se essas respostas podem ser extrapoladas para confinamento, onde que a gente consegue utilizar a gordura de forma estratégica. Nossa, é uma boa pergunta. Esse mundo das gorduras é um mundo espetacular, né? E bem bonito, né? As gorduras, elas mudam muito, elas mexem muito no desempenho animal, mexem muito na composição dos produtos, seja na carne, seja do leite, mexe no metabolismo animal. Então, gordura, onde entra gordura, você vai ver alguma mudança. Tá? Então, tem que saber utilizar. E as gorduras são muito bem-vindas, tá? Falando em leite, nós também fizemos um experimento recente agora, com gorduras para animais de lactação, no caso, pequenos ruminantes, tá? E a resposta foi muito boa, tá? Especialmente com relação à composição do leite. Nesse experimento que nós fizemos com gordura de palma protegida, o teor de gordura no leite aumentou, isso em ovelhas, saiu de 7,5 até 9,5, aumentou para 9,5, 2 pontos, 2,5 pontos, com animais batendo até 10 pontos percentuais de gordura, tá? Quem trabalha com bovino não se expande não, porque isso aí é um mundo de gordura. A ovelha coloca bastante gordura no leite, né? Então ela aumenta. A gordura ela pode ser utilizada de forma estratégica em vários momentos, né? Se for em vacas de alta produção, ela é bem-vinda também. Muitas vezes, o limite de produção do animal, da vaca, ou no caso de animais de corte do ganho de peso, muitas vezes a ampliação na resposta produtiva se deve à limitação da ingestão energética. E muitas vezes isso acontece, né? Qual que é a saída? Como que a gente aumenta a resposta produtiva do animal? Substituindo forragem por concentrado, né? Isso a gente pode fazer até certos limites, né? A partir dali, a gente começa a ter problemas de acidose, por exemplo. Então, se a gente sentir que nós temos um animal que tem genética para responder ainda mais, nós podemos abrir mão do uso de gordura para aumentar mais ainda o atendimento, aumentar mais a ingestão de energia. O animal responde a isso aí. Tá? Então, a gordura é muito bem-vinda. Nós temos como tradição, né, na área de nutrição de ruminantes, incluir até 7% de gordura na dieta, extrato etéreo, 7% na matéria seca. A gente tem feito isso é a recomendação de livro, né? Mas é uma recomendação que ela é bem apropriada, inclusive para fontes livres de gordura, de ácidos graxos, né? Fontes não protegidas. Professor, desculpe ter cortar, mas a gente tem apenas 5 segundos restantes. Quero agradecer ao senhor e agradecer